Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos maiores pensadores da história, Aristóteles. E olha, ele não era um filósofo qualquer. Ele basicamente criou um manual de instruções para tudo, desde a menor sementinha até o movimento das estrelas e, claro, o propósito da nossa própria vida. O homem é um animal político. Com certeza essa frase já foi ouvida por aí, né? Mas o que Aristóteles realmente queria dizer com isso? Para a gente entender essa ideia que é super famosa, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como ele enxergava a própria realidade. E a visão dele, acredite, era revolucionária. Bom, vamos começar por aqui. Todo mundo sabe que Aristóteles foi aluno de Platão, certo? Mas ele estava longe de ser só um seguidor. Pelo contrário, ele olhou para o que seu mestre ensinava e, basicamente, trouxe a filosofia de volta para o chão, sabe? Para a nossa realidade. Foi uma virada de chave radical, super prática. E é aqui que a coisa fica interessante. Imagina só, Platão, o mestre, dizia que a realidade de verdade, a perfeição, estava num tal de mundo das ideias, algo separado, abstrato. Aí chega Aristóteles e diz, não. Para ele, a única realidade que existe e que importa é essa aqui, ó. O mundo que a gente pode ver, tocar, sentir. A essência das coisas não está flutuando por aí, está aqui mesmo, dentro delas. Ok. Se a realidade é o que a gente vive, a pergunta é, como ela funciona? Qual é a lógica por trás de tudo? Foi isso que Aristóteles se propôs a explicar. Ele basicamente desmontou o mundo em suas peças fundamentais, como se fosse um grande quebra-cabeça, para nos mostrar os blocos de construção de tudo que existe. E a peça central desse quebra-cabeça é um conceito chamado substância. Pensa na substância como o RG de uma coisa, sabe? É a identidade essencial dela. É aquilo que faz uma coisa ser ela mesma. É o que não muda, mesmo que as características de fora, que ele chamava de acidentes, mudem o tempo todo. Vamos pegar um exemplo bem simples. Uma árvore. A árvore é a substância. Agora, a altura dela, a cor das folhas, se ela tem frutos ou não, tudo isso são acidentes. As folhas podem cair no outono, ela pode crescer, mas ela não deixa de ser uma árvore. A essência, a arvoridade dela continua ali. Certo, mas do que é feita uma substância? Para Aristóteles, a resposta está na união de duas coisas que não se separam nunca: matéria e forma. A matéria é literalmente do que a coisa é feita, e a forma é o que ela é. É a sua estrutura, o seu projeto, a sua essência. O exemplo clássico para entender isso é perfeito: uma estátua de bronze. O bronze, o metal, é a matéria. A imagem do herói ou do deus que o artista esculpiu, essa estrutura, esse design, essa é a forma. Precisa dos dois para ter a estátua, não dá para separar. Tá, mas e a mudança? O mundo não é estático. Como explicar que as coisas se transformam? Aqui entra outra dupla de conceitos geniais: ato e potência. Potência é o potencial que algo tem de se tornar outra coisa. E o ato é quando esse potencial se realiza, vira realidade. Pensa numa semente. Ela tem a potência de se tornar uma árvore. Ela ainda não é uma árvore, mas todo o projeto, todo o potencial está ali dentro. Quando ela cresce e se torna uma árvore de verdade, cheia de folhas, ela está em ato. A realidade para Aristóteles é exatamente esse fluxo, essa dança constante entre o que algo pode ser e o que ele é. Beleza, até aqui a gente entendeu o que as coisas são. Mas a filosofia não para por aí, né? Agora a gente vai para o próximo nível. Por que as coisas existem? Por que elas acontecem? E para responder isso, Aristóteles criou uma ferramenta de análise simplesmente fantástica. Essa ferramenta é a teoria das 4 causas. Para entender qualquer coisa de verdade, é preciso responder a 4 perguntas. Usando uma mesa como exemplo. Qual a causa material? A madeira. A causa formal? O design, o projeto da mesa. A causa eficiente, o carpinteiro que a construiu. E agora, a mais importante de todas, a causa final. Qual o propósito dela? Para que ela serve? Para apoiar coisas, claro. Só que pensar nessa cadeia de causas leva a uma pergunta gigantesca. É um beco sem saída lógico. Pensa comigo, se tudo que se move foi movido por outra coisa, que por sua vez foi movida por outra e assim por diante, de onde veio o primeiro empurrão? O que começou tudo isso? Não pode ser uma corrente infinita, né? E a solução do Aristóteles para esse problema é de uma elegância impressionante. Ele concluiu que no começo de tudo tem que existir um primeiro motor imóvel, algo que causa todo o movimento do universo, mas que ele mesmo não é movido por absolutamente nada. Uma fonte original, perfeita e eterna de toda a mudança.
Ok, a gente saiu do universo e do primeiro motor. Agora vamos trazer toda essa lógica de volta para casa, para a gente. Porque se tudo no universo tem uma causa final, um propósito, qual é o nosso? Qual é a finalidade da vida humana? Para Aristóteles, o nosso grande objetivo, a nossa causa final, tem um nome: eudaimonia. A gente costuma traduzir isso como felicidade, mas cuidado, a ideia é muito mais profunda. Não é só sobre ter prazer ou se sentir bem, é sobre florescimento humano. É viver a melhor vida possível usando a nossa razão e agindo com virtude. E como a gente chega nessa tal de eudaimonia? Pela virtude. E a grande sacada de Aristóteles aqui é que a virtude é sempre o caminho do meio, o equilíbrio. Ele chamava de justo meio. Pega a coragem, por exemplo. Se você tem de menos, é covardia. Se tem de mais, é imprudência, loucura. A virtude, a coragem de verdade, é o ponto exato de equilíbrio entre os dois extremos. Isso vale para tudo. E é aqui que a gente fecha o círculo e volta para aquela frase do começo. O homem é um animal político. Agora faz todo sentido, não faz? O que ele queria dizer é que a gente não consegue atingir esse florescimento, essa eudaimonia, sozinho, isolado numa ilha. Nós só realizamos nossa natureza, nosso propósito final, vivendo em comunidade, na polis. Uma vida boa, uma vida virtuosa, é por definição uma vida compartilhada, uma vida política. Agora vamos falar do legado. É até difícil exagerar o tamanho do impacto de Aristóteles. O sistema que ele criou não foi só uma descrição do mundo. Ele literalmente deu ao pensamento ocidental a caixa de ferramentas que a gente usou para entender a realidade por mais de 2000 anos. Para começar, ele é o pai da lógica formal. Foi ele quem nos deu o silogismo, aquela estrutura de raciocínio que todo mundo já viu na escola. Premissa 1, todos os homens são mortais. Premissa 2, Sócrates é um homem. Conclusão lógica, portanto, Sócrates é mortal. Parece simples, né? Mas é uma ferramenta poderosíssima que virou a base de todo o pensamento racional. E a influência dele não parou por aí. Foi para todo lado. A filosofia medieval, por exemplo, com São Tomás de Aquino, basicamente batizou o pensamento de Aristóteles, adaptando ele para a teologia cristã. A biologia, com a sua mania de classificar tudo, a ética, a política, quase todas as áreas do conhecimento ocidental foram, de alguma forma, moldadas por ele. Então, no fim das contas, o que Aristóteles nos deixou foi um projeto monumental, um sistema único e coerente para explicar absolutamente tudo, um verdadeiro mapa da realidade. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Hoje, no nosso mundo que é tão complexo, tão fragmentado, será que um projeto desses, essa busca por uma certeza que unifique tudo, ainda faz sentido? Ainda é possível?